A história oculta da Igreja Católica em Angola. A Igreja Católica Romana é a maior igreja cristã e a mais antiga instituição internacional do mundo. Desempenha um papel proeminente na história e no desenvolvimento da civilização ocidental e participou de diversos marcos históricos na história de África a partir de 1491. A chegada da Igreja Católica em Angola. Os portugueses chegaram em Angola para ficar e implantar a colonização, primeiro através da Igreja Católica e depois por métodos militares. As caravelas de Diogo Cão chegaram à foz do rio Zaire em 1482. 9 anos depois, em 1951, é marcada a presença dos primeiros missionários católicos numa caravela que levava 6 missionários. A Igreja acompanhou o processo expansionista do Império Português com a tomada de Luanda por Paulo Dias de Novaes em 1576. Começou a evangelização de Angola feita pelo clero secular, jesuítas, franciscanos, capuchinhos e carmelitas. Conceito católico de negros. A Igreja Católica era a religião oficial do Estado. Condenava o apoio à fuga de escravos e negava a Eucaristia a quem facilitava isso desde a antiguidade tardia. O Papa Gregório I condenava os monastérios que facilitavam a fuga de escravos, afirmando que eles eram consequência do pecado original e da maldição de Cã. O Papa Nicolau V autorizou a escravidão de sarracenos e pagãos quando soube da descoberta da América. Manteve o apoio à escravidão nos territórios já estabelecidos e apoiou a escravidão em futuros territórios a serem conquistados antes das descobertas das Américas. O Papa Bento XIV apoiava a escravidão se o escravo fosse bem tratado, apesar de que o Papa Inocêncio IV ter apoiado legalmente o uso de tortura em países católicos contra escravos. A Bíblia não condena especificamente a prática da escravidão. Ela dá instruções sobre como os escravos devem ser tratados, mas não a declara ilegal. Os jesuítas criticavam a escravidão, mas apoiavam a escravidão africana. O próprio Vaticano apoiava a escravidão em seus territórios, geralmente por guerras ou por condenação judicial por crimes, em troca da exclusividade da ação evangelizadora nas terras descobertas, visando aumentar o seu número de seguidores. Os escravos mantidos por monastérios e conventos também eram obrigados a professar a fé católica, participando de missas, momentos de oração e recebendo os sacramentos. Os que se rebelavam quanto à conversão costumavam ser punidos com castigos de forma exemplar, ou seja, com intensidade suficiente para convencer os demais a não repetir atos de desobediência. A Igreja e a escravatura em Angola. Segundo Simão Souindola, depois do abandono do Zimbo, uma moeda antiga, começaram a ser usada uma nova moeda viva, os homens. A Igreja não escapou deste movimento. Na Igreja do Carmo, que foi um dos lugares marcantes na rota da escravatura, havia um quintalão de escravos que funcionou como banco central. Os escravos eram trocados com os produtos que os padres precisavam e a relação da Igreja Católica com a escravatura era comercial. A Igreja fazia parte do corpo econômico da cidade. Também precisava de escravos domésticos. Então, como em toda parte, houve a ligação fatal. A Igreja tinha consciência de que esta prática não era humana. O Vaticano também queria a evangelização e um dos meios era utilizar os escravos cristãos. Quem residia em Angola tinha de ser batizado. Quem era batizado tinha de se sujeitar ao rei português. Tornar-se cristão em Angola significou ser forçado a negar as suas raízes culturais, menosprezar as línguas nativas, as tradições culturais, o sistema de vida, os laços sociais que definem a identidade cultural da comunidade nativa. Os missionários católicos sempre manifestaram atitudes negativas contra a cultura e a religião nativa. O objetivo principal era destruir a educação, a cultura e a religião, de tal forma que nos dias atuais é visível o retrocesso intelectual dos angolanos ao ponto de menosprezar as suas raízes e tornarem-se pseudo-europeus. Essa destruição generalizada da consciência africana tem várias repercussões a nível político, social e econômico. Acordo missionário.
O governo português tentou controlar a situação colonial com intervenções legais que colocavam a igreja mais forte ao agir do próprio regime. O Acordo Missionário de 1940, o Estatuto Missionário de 1951, podem situar-se nesse ambiente estratégico, mas não impediu que numerosos missionários interviessem na luta anticolonial. Por isso, alguns foram presos, vigiados, perseguidos e até exilados. As igrejas protestantes menos protegidas pelo regime tinham mais condições para investir na luta anticolonial e não é por acaso que Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savimbi e Alden Roberto são filhos de influentes pastores protestantes. Com o Acordo Missionário e o Estatuto Missionário, a Igreja Católica enquanto instituição ficou muito colada ao governo português, tinha responsabilidades atribuídas e apoiadas que implicavam lealdade no desempenho de certas funções. O Acordo Missionário colocava a Igreja Católica em posição de superioridade em relação às outras igrejas, sendo que a Igreja Católica tinha de ajudar a perpetuar o regime colonial de Portugal. As missões católicas eram instituições de utilidade imperial e tinham o intento de estabelecer a civilização ocidental. Por isso, a Igreja tinha o direito de propriedade e facilidades na utilização de bens, uma vez que eram isentos de impostos e direitos alfandegários em larga medida. Segundo Lawrence Anderson, na sua obra A Igreja em Angola, os padres do Espírito Santo ajudaram a construir a Igreja em Angola, a qual acentuou em 3 pilares. Nos catequistas, que eram um meio de conquistar as almas, nas escolas, que eram um meio para se construir uma comunidade cristã, e na abnegação, que era a têmpera que devia guiar e proteger os missionários no seu serviço divino. Ações contra a moral. A Igreja Católica Romana, que segue de perto a bandeira de Portugal, não contraria o tráfico negreiro. A estreita relação entre a Igreja Católica e o Estado português deu à Igreja uma certa força política que influenciou negativamente no percurso dos povos autóctones à independência e modificou a identidade e originalidade das culturas locais, tornando-os pseudo-europeus. A Igreja Católica era responsável pelo ensino de crianças angolanas e o ensino católico era dirigido à nacionalização e moralização dos indígenas, ou seja, na alteração dos valores identitários do povo. Por isso, a Igreja era obrigada a identificar-se com os planos oficiais do Estado, com intenções de civilização e efetuar os programas de colonização, inclusive a prostituição forçada nas regiões auríferas mineiras, foi sustentada pelo catolicismo através de uma interpretação do marianismo em que as mulheres deviam servir aos homens, assim como a Igreja servia a Deus, sendo um princípio comum em sociedades mediterrâneas medievais. O governo recebia o seu imposto. O piedoso ou eclesiástico recebia a sua remuneração. A indiferença católica pode ver-se também no decurso do século XX. Insurgências internas. Ao longo deste percurso, no seio da Igreja Católica, surgiram diversas intervenções de entidades que desaprovavam os atos da escravidão. O Papa Leão X despachou documentos no sentido de abolir a escravatura para os reinos de Portugal e da Espanha, o Papa Urbano VIII e o Papa Bento XIV, mas não obtiveram resultados impactantes na luta contra a escravatura. Os padres capuchinhos eram excomungados por criticar a escravidão africana e os escravizados não eram libertos mesmo quando eram batizados. Na altura, se forçava o casamento entre escravos para a perpetuação do regime de conscrição. Poucos jesuítas lutaram para mostrar as injustiças praticadas contra o negro e o horror da escravidão colonial. Segundo Ornaet, foram numerosos casos de expulsão de membros da Igreja que ousavam levantar a voz contra a sistemática exploração dos pobres indígenas e africanos. Ainda assim, é importante referir que existiram diversas controvérsias no seio da Igreja Católica ao quanto da escravatura e também o papel da Igreja na formação de homens e mulheres no desenvolvimento econômico e social do país, o que não escapa da realidade infalível sobre o papel nocivo da Igreja Católica que resultou na degradação cultural, política, estrutural das culturas africanas e na perda de milhões de vidas humanas. O continente africano tem a população católica que mais rapidamente cresce em todo o planeta.
com a projeção de alcançar quase 350 milhões de fiéis em 2050, ao passo que a Igreja Católica vem perdendo força na Europa e na América por causa dos escândalos, da falta de espiritualidade e da irrupção de novas correntes dentro do cristianismo. Nos dias de hoje, com as retificações e pedidos de desculpas assumidos pela Igreja Católica pelo seu papel que nem sempre foi construtivo e que teve ao longo das conquistas e da descolonização, a Igreja Católica continua exercendo forte influência sobre o território angolano, sendo que o poder político em Angola, desde a abertura multipartidária, procurou manter relações cordiais com todas as confissões religiosas e nenhuma outra entidade tem uma relação de proximidade e de partilha da mesma fé e doutrina com a dimensão da Igreja Católica em Angola. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Comente sobre o tema, subscreva o nosso canal e partilhe. Obrigada.